Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Assim Diz o Senhor. É com grande alegria que mais uma vez eu compartilho a palavra de Deus com você. Mas antes de compartilhar a palavra de Deus, eu quero convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like. Tenho certeza de que esse conteúdo vai fazer uma grande diferença, não só na sua vida, mas também naquelas pessoas com quem você irá compartilhar. A palavra de Deus, ela é fonte de vida. E quando a gente estuda a palavra de Deus e compartilha com as pessoas, nós estamos recebendo a fonte de vida que está na palavra de Deus e também estamos compartilhando esperança e vida para as pessoas. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento, sobre casamento. Quando Deus ele criou o ser humano, ele criou Adão e a sua esposa Eva. Ele criou um único homem e uma única mulher. Porém, hoje em dia, não só hoje em dia, mas há muito tempos atrás, pessoas querem ter mais de um relacionamento, mais de um companheiro. E hoje nós vamos aprender se a Bíblia ela nos dá autoridade de fazermos estas coisas. E também vamos aprender quem foi a primeira pessoa que teve essa ideia de ter mais de um parceiro. Então nós vamos começar com a primeira pessoa que tomou a decisão de ter mais de um companheiro. E o texto bíblico está aqui em Gênesis, capítulo 4, versículo 17. Eu vou ler o 17 e o 18, alguns versículos aqui. O versículo 17 diz: E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metussael. E Metussael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada. A outra se chamava Zila. Verso 20. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possui gados. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo o instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zila: Ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Então aqui nós vemos a primeira pessoa que tomou a decisão de ter mais de uma companheira. E isso foi há muito tempo. Ele é um dos primeiros habitantes. Ele era da descendência de Caim. Caim, nós conhecemos muito bem a sua história. Foi aquele rapaz que matou a seu irmão Abel porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não o seu. E a gente vê que dessa linhagem veio o desejo de o homem ter mais de uma companheira. Então não é de hoje que o homem ele sente o desejo de ter mais de um companheiro. Mas a pergunta é a seguinte: será que a Bíblia nos dá esta autoridade? Eu lembro-me de uma pergunta que um irmão meu me fez, que nos tempos dos patriarcas,
alguns tinham mais de uma mulher. E por que no nosso tempo nós temos que ter só uma mulher? E a resposta foi simples. Se era para o homem ter mais de uma mulher, por que Deus fez só uma única esposa para Adão? E também se era para o homem, se era para a mulher ter só um companheiro, por que Deus fez só Adão para sua esposa? Mas a resposta a própria Bíblia nos dá, e ela está lá no Novo Testamento, e a gente vai ler exatamente agora. Olha o que é que diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1 e verso 2. A palavra de Deus diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira a episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, a gente vê que quando Deus ele fez o ser humano, ele fez um casal, um homem e uma mulher, e uniu os dois. Depois, com o passar do tempo, a entrada do pecado, a família ali de Adão já havia se corrompido com o pecado, e o descendente de Caim foi o primeiro a tomar a decisão. O nome dele era Lameque. Tomou a decisão de ter duas esposas. E a gente viu lá no relato que ele era um homem mau. Mas a Bíblia, nem no Velho, nem no Novo Testamento, dá autorização para que o homem tenha mais de um companheiro, mais de um parceiro, nem tampouco a mulher tenha mais de um parceiro. Aqui em Timóteo diz que o bispo ele deve ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Muitas pessoas podem até dizer, mas Jacó ele teve várias mulheres, Abraão, o próprio Salomão, a Bíblia fala. Mas a Bíblia deixa claro que o homem ele tem que ter uma única esposa. E isso é o que nós temos que fazer. Não queira imitar os padrões da sociedade, porque a gente vê que o primeiro que tomou essa decisão de ter mais de um parceiro, uma parceira, foi o descendente de Caim. E a gente vê que Caim, ele se afastou de Deus. E muitas das pessoas que hoje querem ter mais de uma parceira, ou a mulher mais de um parceiro, eles não têm o temor do Senhor. E eu estou falando aqui para pessoas que querem obedecer a Papai do Céu. Nesse momento eu quero convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like. Compartilhe nas redes sociais este conteúdo. Talvez você não saiba o quanto feliz as pessoas vão ficar a receber uma mensagem que você enviou. Mas você só irá saber se você enviar. Talvez essas pessoas agradeçam a você. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, te agradecemos por mais um dia e te agradecemos pelos ensinamentos que a tua palavra de Deus nos dá, que a tua palavra, ó Deus, nos dá. Que o Senhor nesse momento
esteja com esta pessoa, dando a ele sabedoria para que ele possa aprender mais e mais, que ele possa compartilhar este vídeo com os seus entes queridos e que a tua palavra venha preencher o vazio que está nos seus corações. Protege-nos esse dia, nos abençoa, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, Jesus te ama e Ele vai voltar. Tchau, e amanhã nos veremos, se assim o Criador nos permitir.